Na aula de hoje, vamos começar a falar no exemplo 327. Aí ele diz aqui, no exercício 5 da seção 2.2, o leitor determinou o critério para que um número fosse divisível por 3, 9 e 11. É exatamente isso que pede lá o exercício 5. Pede para você determinar os critérios desses três, da divisão por esses três números, usando a teoria da hora, né? A teoria que tinha sido dada naquele momento. Então, a partir de sua expressão na base 10. Mostraremos aqui como essa discussão se simplifica introduzindo a linguagem de congruência. Então, aquilo que foi feito lá no exercício 5 com o que tinha lá, sem ter a linguagem de congruência, foi feito de uma maneira. E agora, com a linguagem de congruência, ele afirma que fica simplificado resolver o exercício. Vamos ver se isso ocorre de fato. Então, ele diz assim, ó. Seja A, né, eu quero verificar critérios de divisão para 3, 9 e 11. Então, seja A, está aqui o número, com cada um desses coeficientes sendo os números entre 0 e 9, né? Ou seja, são coeficientes inteiros para todos esses coeficientes, né? Desde o AN até o A0. E o AN não pode ser o zero, ou seja, eu tenho um primeiro aqui que inicia o número, a formação do número. Os outros podem até ser zero. Eu posso ter um número que é simplesmente um múltiplo de uma potência de 10 de índice n. Então, notamos inicialmente que 10 é congruente a 1 módulo 3. Sim, né? 10 menos 1 dá 9, 3 divide 9. Então, 10 é congruente a 1 módulo 3. Consequentemente, temos que 10 elevado a i, ou seja, se eu elevar a potência i, as propriedades de congruência me dizem que eu posso elevar aqui a uma potência i, e aqui eu posso elevar a mesma potência i, né, que continuará congruente. Então é isso que ele faz. 10 elevado a i é congruente a 1 elevado a i, que é o próprio 1, módulo 3, para todo inteiro positivo i. Ok. Aí ele diz que usando a parte 6 da proposição 3.2, a parte 6 da proposição 3.2 diz o seguinte, que se você tiver que A é congruente a B, módulo M, e C também é congruente a D, módulo M, então você tem que A vezes C é congruente a B vezes D, módulo M, ou seja, AB é congruente, a C é congruente a BD, módulo M. Certo? Eu posso fazer esses produtos aqui. É isso que me diz a proposição 3.2 na sua parte 6. Bem, então, se isso é verdade, o que ele fez? Ele pensou no fato que os AIs, eles são todos congruentes ao próprio AI módulo M. E aí ele juntou a essa informação, né, é congruente a AI módulo M. Ele juntou a essa informação o fato de que 10 elevado a i é congruente a 1 módulo m. Então, ele vai e multiplica 10 elevado a i vezes o ai, que é isso aqui, e 1 vez o ai, que é o próprio ai, módulo 3. Isso para todo i variando de 1 até n. 3 porque ele está querendo discutir a divisão por 3, tá? Então, somando ordenadamente todas essas congruências, ora, você está vendo que isso é válido para todo i. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, ao invés de usar ai vezes 10 elevado a i, que é a maneira natural de escrever o meu número, eu posso substituir apenas pelo ai quando eu estou pensando em módulo 3. Então, este número a, que se escreve dessa maneira, ele é congruente, aí em cada múltiplo desse, né, a n vezes 10 elevado a n, eu substituo apenas por a n, já que eles são congruentes. Quando eu pego i igual a n, eu tenho que eles são congruentes, módulo 3. A n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, eu posso substituir simplesmente por a n menos 1, já que a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1 é congruente
a n-1 módulo 3. Então, está substituindo os produtos dos AIs pelas suas potências simplesmente pelos AIs. Ou seja, tudo isso é congruente a essa soma módulo 3. Isto é, dizer isso significa dizer que, significa dizer assim, né, o A é congruente a essa soma módulo 3, significa dizer que 3 divide, né, 3, isso significa dizer que o 3, ele divide o A menos esta soma. Ou seja, ele divide o A menos esta soma. Mas dizer que o 3 divide o A menos essa soma significa dizer, significa dizer que A menos esta soma é um múltiplo de 3. Significa dizer que A menos esta soma é um múltiplo de 3. Ou seja, é igual a um 3K. E aí, passando essa soma para o outro lado, você tem que A pode ser escrito como esta soma mais 3K. Ok. Consequentemente, A é múltiplo de 3 se somente se a soma de seus algarismos, esses aqui também o for. Ou seja, eu tenho que A é igual a esta soma mais um múltiplo de 3. Então, para que o 3 divida o A, se o 3 dividir o A, se o 3 divide o A, né? Na verdade, se somente se. Eu até nem vou colocar esse se no início, vou dizer assim. 3 divide A, se e só se. Bem, para ele dividir o A, ele tem que dividir as duas parcelas. Essa ele divide, é um múltiplo de 3. Então, ele é obrigado a dividir essa parcela daqui. Então, se e só se, o 3 também divide a soma. Mais A0. Né? Então, é esta a conclusão que ele chega aqui. Portanto, qual é o critério de divisão por 3? Se um número é divisível por 3, então a soma dos seus algarismos também é divisível por 3. Esse é o critério estabelecido aqui com essa linguagem da congruência, que é exatamente o mesmo critério que foi estabelecido lá no exercício 5 da seção 2.2, só que sem a linguagem de congruência, apenas falando de divisibilidade. Bem, consequentemente, A é muito... já disse, né? Também o for. Então, como temos também que... Bem, aqui ele começou pegando 10 congruente a 1 módulo 3. Agora ele quer encontrar uma congruência do 10 ao 9. Então, 10 é congruente a 1 módulo 9 também, né? Assim como ele é congruente a 1 módulo 3, porque 10 menos 1, que é 9, é divisível por 3. Ele também é congruente a 1 módulo 9, porque 10 menos 1 é 9, e 9 também divide 9. Então, como temos que 10 é congruente a 1 módulo 9, um raciocínio idêntico ao anterior vai mostrar que A é múltiplo de 9 se somente se a soma de seus algarismos o for. Então, um bom exercício é você repetir todo este processo, só que ao invés de estar usando o 3 aqui, você estaria usando o 9, né? Então, você faria, notamos inicialmente que 10 elevado a i vai ser igual a 1 elevado a i módulo 9. Consequentemente, temos, né, isso daqui para todo inteiro i, e aí você iria fazer as mesmas coisas, né? Módulo 9, e aí somando ordenadamente todas as congruências, você vai substituir todo mundo que tem aqui pela soma módulo 9. Vai ser exatamente a mesma coisa, né? É um exercício até banal. Bem, finalmente, você quer agora saber sobre o 11. Aí ele de novo busca uma congruência módulo 11 em relação ao 10. Ora, o 10 é congruente ao menos 1 módulo 11, porque 10 menos menos 1, que dá 11, é divisível por 11. Mas agora, quando você eleva isso aqui a i, o que acontece? De fato, você tem
que 10 elevado a i é congruente a menos 1 elevado a i módulo 11. Tudo bem, isso é verdade. Mas o que acontece é que se o i for ímpar, o menos 1 vai ser, menos 1 elevado a i vai ser o menos 1. E se o i for par, o menos 1 elevado a i vai ser 1. Então você vai ter que 10 elevado a i vai ser menos 1 módulo 11 se o i é ímpar e vai ser 1 módulo 11 se o i for par. Então ele agora vai e multiplica pelos a's, né, essas expressões, porque ele quer substituir as potências multiplicadas pelos seus respectivos a's pelas suas congruências módulo 11. Então ele tem que se o número a é escrito dessa forma, de maneira genérica, então você vai ter que o AN vezes 10 elevado a n pode ser substituído módulo 11 por menos 1 elevado a n vezes a n. Né? Repito, se o n é par, isso vai ser 1. Se o n for ímpar, isso vai ser menos 1. Então, mais menos 1 elevado a n menos 1 vezes a n menos 1 e assim por diante, ele sai substituindo todas as potências simplesmente por o menos 1 elevado ao i, né, vezes o AI específico. Bem, aí quando ele faz todas as substituições módulo 11, qual é a conclusão dele? Ora, o que acontece é o seguinte, se você toma, por exemplo, n como sendo par, então você vai ter, aqui ele colocou o A0, né? Deixa eu ver quem é o coeficiente, seria o AN. Bem, ele não diz aqui, né? Mas, bem, ele está considerando, por exemplo, o A1 como sendo ímpar, o A3 como sendo, se o A1 é ímpar, né? Se o A1 vai estar, bem, isso com certeza ele né? Porque é o 10 elevado a 1, você vai ter o expoente 1. Então, com certeza, esse A1 vai estar na parte ímpar. O A3 também vai estar na parte ímpar. O A5 vai estar na parte ímpar. Então, os coeficientes de índice par estarão na parte par do i, né? O i será par quando os coeficientes forem pares. Então, você vai ter a soma do A0 mais o A2, etc., dando o coeficiente 1 aqui. Enquanto que A1, A3, etc., vai dar coeficiente menos 1. Então, essa soma vai dar, nos coeficientes pares, o próprio coeficiente que tiver lá, e nos coeficientes ímpares, menos ele. Tudo isso módulo 11. Né? O A vai ser congruente a essa diferença módulo 11. Consequentemente, se o 11 tiver que dividir isso daqui, né? Aquela coisa lá. O 11, ele só vai dividir. Dividir não é assim, né? Dividir é reto. O 11 vai dividir o A, se e só se o 11 dividir essa diferença. A0 mais A2, etc., que são os coeficientes de índice par, menos A1 mais A3, etc., que são os coeficientes de índice ímpar. Então, para o 11 dividir o A, ele vai ter que dividir a diferença das somas dos coeficientes de posição par menos os coeficientes de posição ímpar. E vice-versa, vai depender muito aí se o primeiro é par ou se o primeiro é ímpar, né? Mas, genericamente, a gente pode dizer isso daqui. E isso é o tal do critério de divisibilidade por 11. Falar nisso, critério de divisibilidade por 11 eu não aprendi no fundamental nem no médio. Alguém ensinou o critério de divisibilidade por 11 para vocês quando vocês faziam ensino médio ou fundamental? Que eu lembre não, professor, para mim não. Pois é, eu também não aprendi. Por que será que não se ensina o critério de divisibilidade por 11 lá, hein? Porque você lembra, né? Quando a gente faz a antiga quinta série, que para vocês deve ter se chamado sexto ano,
por ali, o pessoal fala de divisibilidade, né? Acho que até nas séries iniciais falam, né? Ah, um número é divisível por 2 quando ele é par, ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3, ele é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5, ele é divisível por 9 quando a soma é divisível por 9, ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Acho que esse critério já é meio negligenciado. Não lembro de ninguém ter me dito isso. O do 4, pelo menos, eu também não lembro. E o do 11, eu tenho certeza que ninguém nunca me disse. Aí eu conheci o critério de divisibilidade por 11 reinando nos cadernos do meu pai. Meu pai morreu em 1997, aos 63 anos de idade. Então, ele estudou, ele nasceu em 1933. Essas coisas que eu estou te falando, ele deve ter estudado 43, mas em 1948, 49. Então, olha só, naquela época, 48, 49, no caderno dele, no livro de escola dele, eu encontrei o critério de divisibilidade por 11. Foi a primeira vez que eu vi o critério de divisibilidade por 11. Foi no caderno de um senhor que estudou essas coisas em 1950, por ali. E aí eu achei estranho, porque na minha formação, muito depois, eu não tinha visto. E aí eu sempre pergunto aos meus alunos se alguém viu. Me parece que até hoje os livros não colocam o critério de divisibilidade por 11 como necessário de ser ensinado no ensino fundamental. Por quê? Eu não sei. Aí eu aprendi quando eu fui estudar, quer dizer, eu vi no livro do meu pai, por curiosidade, e depois eu aprendi os porquês quando estudei teoria dos números, né? Então, está aqui os porquês para vocês. A demonstração de que isso é verdade está aqui. Bem, exemplo. Dissemos no fim de 2.7 que Fermat conjecturou que todo número da forma fn igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 é primo, e provou que isso é verdade para n igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Porém, a afirmação é falsa para n igual a 5, já que Euler ele provou que F5 é divisível por 641. Claro, fazendo um monte de conta. Então, veremos como isso pode ser feito usando congruências. Então, vamos ver, usando agora a linguagem de congruência, como é que a gente pode provar de uma maneira muito mais fácil do que Euler provou, né? Euler não tinha a matemática que nós temos, acesso à matemática que nós temos, então ele teve muito mais trabalho de demonstrar isso. Mas a gente, em cima de ombros de gigantes, inclusive de gigantes como o próprio Euler, a gente hoje consegue demonstrar essas coisas com um pouco mais de facilidade. Então está aqui, o F5 ele é igual ao 2 elevado ao 5, né? Mais 1. Ou seja, ele é o 2 elevado a 32 mais 1. Então, agora você pega 2 ao quadrado, que é 4, 2 à quarta é 16, e aí você tem que 2 elevado à oitava é 2 à quarta vezes 2 à quarta, ou seja, é 16 vezes 16, que dá 256. Ora, 2 elevado a 16 é 256 ao quadrado, que ele jura que é esse número aí. Eu vou acreditar, tá? Não vou fazer não essa conta. Ia até fazer, mas deixa para lá. Eu vou acreditar que 2 elevado a 16 é esse número aqui. Ele pegou isso aqui com certeza e elevou ao quadrado, né? Então ele tem esse número aqui. 256 ao quadrado dá esse número. Então o que ele faz? Ele pega e divide esse número por 641, dividindo por 641. Mas veja que a gente só vai demonstrar o fato de que F5 é divisível por 641, porque a gente já sabe que ele é divisível por 641. Euler provou e, a princípio, ele não sabia que era divisível por 641. Né? Ele foi fazendo as contas dele e descobriu isso. A gente está partindo do princípio que a gente já sabe. Então, dividindo esse número por 641, obtemos um resto igual a 154.
Bem, não vou fazer a conta, mas não deve ser muito difícil de ser feita. Bem, podemos então escrever que 2 elevado a 16, que é esse número horrível, como ele é resto 154 e todo número é congruente ao seu resto, né? Então 2 elevado a 16 é congruente a 154 módulo 641. Bem, estamos a um passo do 2 elevado a 32, basta elevar ao quadrado aqui, né? Então eleva ao quadrado aqui e eleva ao quadrado aqui. Então eu tenho que 2 elevado a 32 é congruente a 154, elevei ao quadrado aqui, 154 ao quadrado. Bem, então eu calculando 154 ao quadrado, eu encontro 23.716. E dividindo por 641, podemos ver que este número horrível vai dar resto, na hora em que você divide por 641, vai dar 640. Vai dar 640. Então, o que você conclui? Você conclui que 2 elevado a 32, ora, ele é congruente a 154 ao quadrado, que por sua vez é congruente a 640. Então, por transitividade, você tem que 2 elevado a 32, ele é congruente a 640, tá? Vai usar a transitividade aqui, ó. Esse é congruente a esse, mas por sua vez esse é congruente a esse. Então, você tem que o primeiro é congruente ao último aqui, tá? Usou a transitividade. Então, 2 elevado a 32 é congruente a 640 módulo 641. Ah, mas se isso é verdade, então, se você somar 1 dos dois lados, você tem que 2 elevado a 32 mais 1 é congruente a 641 módulo 641. Ou seja, isso significa dizer, como a divisão de 641 por 641 dá resto zero, né? Isso significa dizer que o 641 divide esse, ou seja, o resto da divisão desse número por 641 é o mesmo resto da divisão de 641 por ele mesmo, e esse resto é zero. Portanto, eu estou afirmando, quando eu afirmo isso, eu estou afirmando que 641 divide este número. Certinho. Ok. Acredito que entendi plenamente. Eu, pelo menos, acredito que entendi. Todo mundo que está me acompanhando entendeu? Rezo que sim, rezo que sim. Tá certo, Namil. Obrigado aí pela confirmação. Bem, aí resolução de congruências lineares. Aí já é um passo a mais. Quando passo essa linha, significa dizer que daqui para frente o livro colocou um monte de exercícios para vocês fazerem. E ele agora está colocando mais ou menos de 10 em 10. Então tem mais 10 aqui. Então, a resolução de congruências lineares. Nesta sessão, estudamos o problema de resolver equações da forma AX congruente a B módulo M, onde A, B e M indicam inteiros dados, com o M sendo maior do que zero. Bem, essas são condições necessárias para que isso possa ser escrito. Note que, se x é uma solução de uma tal equação ax menos b, Note que, se x é solução de uma tal equação, ou seja, se ele é solução de uma equação desse tipo, né, módulo m, então este número ax menos b ele deve ser múltiplo de m, né? Ou seja, dizer que ax é congruente a b módulo m, é a mesma coisa, equivale a dizer, é a mesma coisa que dizer que o m divide ax menos b, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, se x é solução de uma tal equação, de uma equação como essa, então ax menos b deve ser múltiplo de m, ou seja, m divide ax menos b. Inclusive, para ser um pouquinho mais rigoroso, vou botar o parêntese. Bem,
Isto é, deve existir um y tal que ax seja igual a b menos my. Ou seja, ele está te dizendo que deve existir um y tal que o tal do ax menos b, ele é igual ao múltiplo do m, um m vezes y. Né? Ele preferiu chamar de ax menos b, ele preferiu chamar de menos m vezes y, acredito. Deixa eu ver se a passagem ele preferiu chamar o y de menos y aqui. Se tem o y, tem o menos y. Isso é verdade também. Aí ele vai escrever aqui que o ax mais o my vai ser igual ao b. Em outras palavras, bem, esse menos aqui não é importante, tá? O menos ou mais aqui não é importante, porque se existir o y, eu posso pegar o oposto dele, e aí eu vou ter que o menos y se encaixa bem aqui também, né? Menos o oposto do y que existe. Bem, em outras palavras, se x é a solução da equação ax congruente a b módulo y, existe um y pertencendo a z, tal que esse par xy, né, esse par xy, ele é a solução dessa equação de Diofantina. Né? Isso é uma equação de Diofantina, ax mais my igual a b. Ele vai e destaca o x e o y em tamanho para lembrar que são as incógnitas, são as variáveis, né, que nós vamos encontrar como solução dessa equação aqui. Bem, reciprocamente, é fácil ver que se eu tenho que x e y é solução, né, da equação de Diofantina, então x também é solução dessa equação aqui que envolve congruência. É claro, né? Ficou claro que dizer uma coisa, se eu digo isso, eu estou dizendo isso, e se eu digo isso, eu estou dizendo isso, e consequentemente estou dizendo isso aqui também, que é exatamente a tal da equação de Diofantina, ax, aí para mim aqui seria menos ym igual a b, mas se eu chamo aqui, ao invés de um tal do y, eu chamar ele de menos y, eu quando passo para cá chamo de mais, só para poder ficar escrevendo na forma de uma equação de Diofantina com sinal de mais aqui e não de menos. Só para isso. Então é claro que isso equivale a isso, que equivale a isso e que equivale a isso aqui. Então, de fato, se x e y é solução da Diofantina, então vale essa equação. E se essa equação vale, também existe o tal do x e do y, que são soluções da equação Diofantina. Aí ele diz o seguinte, usando então a proposição 3.11, que eu coloquei aqui em destaque, podemos afirmar este teorema. A proposição diz que se você tem A, B e C inteiros, e D é o máximo divisor comum de A e B, então a equação de Diofantina só vai ter solução se e somente se o D divide esse número aqui, esse termo independente. Então lembre-se de que a gente pode olhar para aqui, isso significa dizer que o máximo divisor comum entre A e M vai ter que dividir o B, né? Olhando aqui para a proposição 3.11. E é o que diz esse teorema. A congruência AX congruente a B módulo M tem solução se e somente se D, onde o D é o MDC entre o A e o M, tá? Olhando para Diofantina, entre o X e o M, perdão, não, entre o A e o M, né? Entre o A e o M, dividir o B. É o A e o M, eu estou falando certo? Estou. Então, o D é o MDC entre o A e o M, ele tem que dividir o B para que aquela equação de Diofantina tenha solução. E como aquela equação só tem solução se somente se isso daqui tiver uma solução também, então eu posso fazer essa afirmação desse teorema. Então, nesse caso, nós provamos na aula passada que a cara de uma solução de uma equação de Diofantina, uma solução particular, é essa daqui, né? As soluções, elas são do tipo, na verdade, a solução geral, dado que a gente conheça uma solução particular, ou seja, um par de números que resolve aquela equação de Diofantina, então, uma solução geral ela é dada dessa maneira. Você pega a solução particular
mais o m, que é um dos coeficientes, divide pelo máximo divisor comum do m e do a, e multiplica por um t, onde esse t varia em z. E o y da solução geral é o y0 da solução particular, menos a, que é um dos coeficientes da equação de Diofantina, dividido por d, que é o MDC entre a e m, vezes esse t, onde t varia em z. Isso vai nos dar todas as soluções possíveis da equação Diofantina em questão. A equação Diofantina, não esqueçam, é essa daqui, né? Ax mais my igual a b, tá? É essa equação que ele está falando, tá? É essa nossa equação aqui. Estamos pensando nela. Então, D, que ele está falando aqui, ele é o MDC entre A e M. Tá? Bem, ainda escrevendo D na forma RA mais SM, e isso é sempre possível, né? A gente sempre consegue escrever o D como uma combinação linear. Se o D é o máximo divisor comum de A e M, a gente sempre consegue escrever o D como uma espécie de combinaçãozinha linear desses dois números, do A e do M. Né? Existe um inteiro R e existe um inteiro S, tais que o R multiplica o A, o S multiplica o M, e isso dá como resultado o MDC de A e M. Além do mais, como o D vai dividir o B, eu consigo escrever o B como sendo B1 vezes D, onde o B1 é um inteiro qualquer, com R, S e B1 pertencendo a Z, né? São números inteiros. Então, escrevendo o D dessa forma e o B dessa forma, sabemos que uma solução particular da Diofantina é dada por x0 igual a R B1 e y0 igual a S B1. Aí aqui, na hora em que eu li isso, eu me fiz a pergunta, quando ele disse aqui, sabemos que, né? Aí eu me perguntei assim, sabemos quem, cara pálida? Se vocês fizeram a leitura dessa parte aí do livro antes da aula, em algum momento, eu acho que vocês fariam a mesma pergunta, né? O cara diz, sabemos, e afirma assim, né? Aí eu me perguntei, sabemos quem, cara pálida? Pelo amor de Deus. Por que você afirma que sabemos isso? Aí eu fui procurar saber se eu sabia, né? E ó, depois desse monte de sopa de letrinha, o cara vem me dizer que isso é uma solução particular. Eu digo, poxa, né? Como é que sabemos isso? Bem, não me parecia imediato. Achei esse sabemos muito cruel. Bem, mas ele está dizendo que se ele estabelecer essas condições, o D é isso e o B é isso, então essas coisas são soluções dessa equação. É isso que ele está dizendo. Ou seja, ele está nos dizendo o seguinte, ele está nos dizendo que se a gente colocar no lugar do x, esse x0, e no lugar do y, esse y0, e colocarmos essas duas condições, essa igualdade é verdadeira. Bem, vamos lá. Eu teria A multiplicando x, mas o x é o meu x0, ou seja, o A multiplica R vezes B1. Aí mais M, que multiplica o y, mas o meu y eu quero substituir por y0, que é S vezes B1. Eu quero que isso dê B. Eu estou vendo que eu tenho B1 aqui nas duas parcelas. Então, isso daí está me pedindo para colocar o B1 em evidência. Aí eu tenho que isso vai ser AR mais MS vezes B1. AR mais MS vezes B1. Então, se eu considerar que o D é AR mais MS, que está escrito ao contrário, mas é a mesma coisa, se eu considerar que isso daqui é D, então o que eu tenho aqui é DB1. DB1. Então, de fato, se eu considerar que DB1 é B, então isso de fato é B. E aí, R vezes B1 pode ser de fato o meu x0.
e o S vezes o B1 pode ser de fato o meu Y0, uma solução particular, tá? Então, é verdade, vai dar B, caso eu considere que o D é isso e que o B é isso. Então, isso daqui passa a ser de fato uma solução particular para essa nossa equação de Diofantina. Viu a engenhoca que eu tive que fazer para ver se sabemos mesmo, né? Fui lá e verifiquei se sabemos. Mas sabemos, é imediato. Quando você coloca lá, você vê que é verdade. Mas às vezes o cara não vê e esse sabemos não pode passar por cima, né? Se ele diz que sabemos, você tem que ter certeza que sabe também, porque senão você não vai entender o resto do texto. Bem, consequentemente, o que acontece? Segue que todas as soluções da congruência dada são da forma, olha só, está aqui dito, a gente já mostrou aula passada, que o x, né, geral é dado por um x0 conhecido, uma solução particular que eu conheça, mais m sobre dt, né? E note que a equação que nós estamos olhando não é bem a Diofantina, nós estamos querendo esta equação. Então, de fato, o que me interessa não é o y, é só o x. O y eu usei apenas para encontrar, de fato, o x. Então, quando eu vou para aqui, a parte, cadê a parte que eu vou destacar só o x? Consequentemente, sai que todas as soluções da congruência são da forma, isso aqui. A parte que me interessa é o x, veja que eu desprezo o y, né? Então, a parte que eu olho é só essa. Então, eu só olho essa parte aqui, que é o meu x0, que é o RB1, mais m sobre dt, tá? Ele só olha para o x. E aí, se o x é dado por isso, porque eu estou de olho na equação lá, módulo m, né? Eu estou de olho nessa equação e não na Diofantina, então por isso que eu olho só para o x, eu tenho que o x, em geral, vai se escrever assim. Então, atribuindo os valores para t desde o 0 até o d menos 1, obtemos essas soluções, né? Uma solução inicial, quando eu pego t igual a 0, eu vou ter r vezes b1. Quando eu pego t igual a 1, eu tenho rb1 sobre md. Quando eu pego t igual a 2, eu tenho rb1 2m sobre d, e assim por diante, até quando eu pegar o t igual a d menos 1, aí eu vou ter d menos 1 sobre d vezes m, né? E rb1 sempre na frente aqui, na minha solução x d menos 1. Pois bem, variando então o t assim, eu tenho essas soluções. São quantas mesmo? Bem, começou no 0 e foi parar em d menos 1. Então, eu tenho d soluções, né? Tenho d soluções aqui. Porque se eu tivesse começado no 1, então do 1 até o d menos 1, eu teria d menos 1. Mas eu tenho a 0 também. Então, eu tenho 1 a mais do que d menos 1. Portanto, eu tenho d soluções aqui. D soluções. Que são os possíveis valores de t. Então, mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo m. A minha intenção agora é mostrar que não tem outra, que só tem essas d soluções. Então, qual é a ideia? Primeiro, mostrar que toda outra solução que eu pegar tem que estar entre essas. E depois mostrar que duas dessas não podem ser congruentes módulo m. Ou seja, elas são distintas módulo m, né? E aí eu terei mostrado que só tem essas e que elas sempre serão d soluções, nunca menos nem mais. Então, mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo m. De fato, se você pegar x igual a R1, B1, a RB1 mais MDT, né, a forma geral, e pensar que isso é uma outra solução que não está entre essas, então, se isso é dado para um valor de t que não está entre esses, que não está nessa lista, eu posso então dividir o t por d, né? Porque se o t não é nenhum desses números, ele é um maior do que esse daqui, por exemplo, ou até menor também, se eu pego um outro qualquer, eu posso pegar o d, na verdade eu poderia fazer isso com esses também, mas o resto daria um deles, porque esses são os restos da divisão, né? São os números menores do que o d, e se eu vou dividir por d, os restos têm que ser do 0 até o d menos 1.
Mas se eu pego um t que está fora desses restos, então eu vou ter que o t dividido pelo d, ele tem um quociente d e um outro resto, r', onde esse r' vai ter que ser no mínimo 0, né? E no máximo d menos 1, né? Que são os restos possíveis quando eu divido por d. Logo, o que eu tenho? Eu tenho que o x ele vai ser igual a RB1 mais M sobre D, e o T seria escrito assim, como QD mais R'. Estou substituindo esse T por essa forma de escrevê-lo. E aí, quando eu faço isso, vou fazendo as continhas aqui, M sobre D vezes QD, cai o D com o D e fica MQ, essa parte, tá? Então, M sobre D vezes isso vai dar isso, porque cai o D com o D. E depois, quando eu multiplicar M sobre D vezes R', R' sobre D está escrito aqui, e o M ele escreveu depois. Então, ele escreveu isso assim. Acontece que quando você pensa isso módulo M, isso daqui, módulo M, essa parte é nula. Isso daqui é 0 módulo M. Isso é 0 módulo M, né? Porque é um múltiplo do M. Já essa parte daqui, você não pode afirmar a princípio, porque o R' é um cara menor do que o D menos 1, consequentemente é menor do que o D. Ora, se ele é menor do que o D, e ele é maior do que o 0, né? E o D também é maior do que o 0 aqui, esse número é um número entre 0, este número R' sobre D é um número entre 0 e o D menos 1. Consequentemente, é um desses números aqui, entre o 0 e o D menos 1. Em outras palavras, você acabou de verificar que x escrito assim, módulo M, esquecendo que aqui seria 0, o x seria RB1 mais R' sobre DM. Só que esse R' sobre DM está entre 0 e o D menos 1. Ou seja, quando você olha para isso daqui como sendo um T, né, se você olha para o x igual a RB1 mais TM, veja que esse T que nós encontramos aqui como R' sobre D, ele não é um T diferente desse. Ele é um desses T obrigatoriamente. Não tem como ser diferente, né? Então, o segundo membro da congruência acima é uma das soluções dadas em 333. Ou seja, todos os T's possíveis só são os T's que estarão desde o 0 até o D menos 1. Você não tem outro. Então, as soluções possíveis só são essas. Não passa daqui, né? Não tem como pegar um T diferente disso. Então, ele consegue mostrar o que ele queria. Mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo M. Então, realmente não tem outro T. Agora, a preocupação Oi? Sobre a limitação desse R', eu poderia dizer que ele seria menor apenas que D, ao invés de dizer menor ou igual que D menos 1? É a mesma coisa, né? Como são inteiros, dizer que R' é menor do que D é a mesma coisa que dizer que R' é menor ou igual que D menos 1. Porque nós já provamos que não há nenhum inteiro entre o D e o D menos 1. Certo? Então, se eu tenho provado que não há nenhum inteiro entre D e D menos 1, isso equivale a dizer que R ser menor do que D é a mesma coisa que R ser menor ou igual que D menos 1. Tá certo? Ele poderia ter colocado D ali se quisesse. Certo, boa observação. Tá certo, obrigada. Nada. Então, realmente, ele poderia ter usado D aqui e tirava essa igualdade. Pode ser assim também. Aí ele provou que qualquer solução tem que estar aqui. Mas a dúvida é, será que duas dessas poderiam ser iguais, módulo M? Aí ele vai provar que não. Então, provaremos ainda que estas soluções não são congruentes entre si, módulo M.
Elas não são iguais módulo M, elas não são a mesma solução módulo M. Então, de fato, suponhamos que exista outra, né? Então, existe um XH do tipo RB1 mais H sobre DM. Então, ele está supondo que há a possibilidade de ter um número aqui, H aqui em cima, e congruente a uma outra, que é um XK, RB1K sobre DM. Né? O que diferencia uma solução dessa para outra é o número de cima, né? É esse número aqui, M, 2M, etc., até o D-1. Então, ele está dizendo, supondo que possam existir duas iguais. Então, suponha que tenham duas iguais módulo M. Eu estou dizendo iguais módulo M, mas a expressão rigorosa é que elas sejam congruentes módulo M. É porque a congruência é quase uma igualdade. Você pode, quando você está falando módulo M, você pode simplesmente substituir uma pela outra. E aí ele obriga aqui que tanto o H quanto o K esteja entre 0 e o D-1, né? Porque ele quer a igualdade e verificar se existe a possibilidade de duas daquelas serem congruentes módulo M. Então, tanto o H quanto o K estão sendo considerados entre o 0 e o D-1. Teríamos então o quê? Bem, se elas forem congruentes módulo M, teriam essa congruência módulo M aqui. Ora, essa parte aqui não importa, é exatamente igual, você pode tirar. Então, tudo que sobrou para você foi que Km sobre D seria congruente a Hm sobre D. Ora, veja que o D aí você já pode também tirar, né? E isso significaria, de qualquer forma, como você está dividindo por D, nós mostramos num resultado anterior que se você divide por D aqui, isso é a mesma coisa que dizer que eu posso colocar o MD aqui, né? O M sobre D aqui. Ou não, mas isso também pode ser visto de uma maneira mais simples. O que eu estou dizendo aqui é que K vezes M sobre D é congruente a H vezes M sobre D, né? Módulo M. Posso escrever isso assim, destacando mais o M sobre D. Isso significa dizer que o M, colocando os dois para o mesmo lado da igualdade, você vai ter KMD menos HMD. Então, eu posso colocar o MD em evidência. Então, eu vou ter que o K menos o H multiplica o M sobre o D. Né? Isso vai ser divisível, né? O M é o que está escrito aqui, né? O M vai dividir esse produto, né? Passando para o mesmo lado da igualdade. Ou vou escrever assim para não escrever exatamente igual nesse momento. Mas significa dizer que se eu passo para o mesmo lado aqui, isso daqui é um múltiplo, né? Vou colocar uma outra letra. Isso daqui é um lambda vezes m, onde lambda é um número inteiro, né? Ou seja, isso é um múltiplo do m. Ou seja, em outras palavras, o m divide esse produto. Mas se o m divide esse produto e claramente o m divide esse daqui, né? O que você tem? Você tem que este número aqui é um número maior ou igual que o zero e menor do que o D, por quê? Porque esses dois números estão entre 0 e D-1. Então, a diferença continua entre esses dois. Veja que agora, inclusive, a observação da Ana Mila foi usada aqui. Ó. Ele agora colocou menor, estritamente menor, e colocou o D. Então, o H menos, menos o K é maior ou igual que o zero e menor do que o D, né? Menor do que o D. Então, se isso é verdade, quando você multiplica por M sobre D, essa igualdade, então você tem aqui a eliminação do D, ó, do lado de cá, né? Cai o D e fica o M. E aí você tem que este produto é um número que está entre 0 e M. Então, isso significa dizer, bem, este produto está entre o 0 e o M. Mas a gente tinha acabado de concluir que o M divide este produto. Então, como é que o M consegue dividir um número que é menor do que ele? Como é que o M consegue dividir um número que é estritamente menor do que ele? Então, se é estritamente menor do que ele e o M o divide, então este número tem que ser zero. Este número tem que ser zero. Mas esse aqui não é zero.
Então você tem um produto que é zero e você tem um dos fatores que não é zero. Então, obrigatoriamente, o outro é zero. Então, se o outro é zero e é uma diferença, é porque, na verdade, as duas parcelas são iguais. Em outras palavras, não existem esses dois distintos. O XK e o XH são iguais, né? Ou seja, foi isso que você concluiu, que o XOH, o XH e o XK são iguais quando você pensa no sentido módulo M. Que eu estou chamando de iguais, então, quer dizer congruentes módulo M. Eles são congruentes módulo M. Então, a gente conclui que nessa lista de soluções estão todos, então só existem essas D soluções, e além disso elas não se repetem. Estão todas e não tem repetidas. São exatamente D soluções. Ok? Onde D, não esqueça, é o mínimo múltiplo comum, é o máximo divisor comum entre o A e o M. E o que a gente está pensando em solucionar não é a Diofantina que a gente estava pensando. Lembre-se que o que a gente tem em mente é essa relação aqui, tá? Você tem o A, tem o M, o A é o cara que está multiplicando o X, o M é o que você tem no módulo, e o D é o máximo divisor comum entre os dois, né? Então, o primeiro detalhe, para que isso aqui tenha solução, o máximo divisor comum entre esses dois tem que dividir o B, e agora a gente acabou de encontrar que o número de soluções para a equação, caso exista, vai ser exatamente o máximo divisor comum entre A e M. Exatamente esse máximo divisor comum vai dar a quantidade de soluções. E as soluções são dadas dessa forma que a gente acabou de ver aqui na expressão que ele enumerou como sendo 333. Foi isso que a gente acabou de concluir. Então, resumindo as informações obtidas, ele escreveu isso na forma de um teorema. Sejam A e M inteiros, D o MDC entre A e M e B um múltiplo de D. Escrevemos D, quando ele diz B um múltiplo de D, significa dizer que o D tem que dividir o B, tá? Escrevendo D igual a RA mais SM com RS inteiros e B como B1 vezes D, a congruência AX congruente a B módulo M tem exatamente D soluções não congruentes duas a duas, módulo M, e a cara dessas soluções é essa aqui, que é a da expressão 333. Toda outra solução é congruente a uma dessas, módulo M. Bem, legal, né? Muito bonito isso. Né? Bem claro, bem estabelecido, só tem essas soluções, não há nenhuma outra e todas elas são distintas entre si. Módulo M. Se você pensar de maneira geral, existem infinitas soluções, mas nós estamos olhando elas em classes módulo M, né? Agrupando o módulo M. Tudo bem até aí? Ok. Eu acho muito elegante essa parte, muito bonito. Bem, então, teorema, aí vamos para exemplos, eu acredito, né? Vamos ver os exemplos que estabelecem essas coisas. Tem um corolário antes. Corolário. Se A e M são inteiros relativamente primos, ou seja, o MDC entre os dois vai ser 1, né? A congruência AX congruente a B módulo M tem sempre solução, né? Porque o 1 divide todo mundo. Então, escrevendo 1 como RA mais SM, ou seja, encontrando esse R e esse S, temos que X vai ser igual a R vezes B. É uma solução e é única, né? Porque a quantidade de soluções é exatamente o máximo divisor comum. E o máximo divisor comum é 1. Então, quando você tiver MDC entre A e M igual a 1, quando eles forem primos entre si, você já sabe que a solução dessa equação, dessa congruência, ela é única, tá certo? Essa congruência só tem uma solução. E a solução
vai ser o número que multiplica o A quando você consegue escrever o 1 como essa combinaçãozinha linear entre o A e o M. Esse número que multiplicar o A, você pega ele, multiplica o B e isso vai ser o valor do X. É uma solução única módulo M. Isto é, toda outra solução é congruente módulo M a esse produto RB. Então, todos os congruentes módulo M, todos os múltiplos de M que forem congruentes a esse RB aqui, vão ser as soluções dessa equação. É única no sentido do módulo M. Aí vamos a um exemplo. Consideremos a congruência menos 3x congruente a 18 módulo 15. Calculamos o MDC entre o A e o M, Menos 3 e o 15. E é claro que o MDC é o 3, porque o 3 tanto divide o menos 3 como divide o 15. Então, escrevendo, bem, aí aqui já é a sua manobra, Você tem que dar conta desse 4 e tem que dar conta desse 1. Você tem que encontrar dois números, um que multiplica o menos 3, outro que multiplica o 15, e que uma soma desse tipo dê como resposta o MDC, tá? Como você vai fazer? Se vira. Existe a matemática anterior que a gente já estabeleceu para achar essas coisas, pelo algoritmo de Euclides. E existe o chute também, Você pode pensar um pouquinho. Ora, você quer que dê 3. Você tem 15 e tem 3 e tem menos 3. Ora, aí você, pensando no múltiplo do menos 3, cuja diferença com o 15 vai dar 3, não é difícil perceber que se você chegar a 12, 15 menos 12 vai dar 3. Então foi isso que ele fez, multiplicou por 4 esse menos 3 para atingir menos 12. E aí ele fixou o 15. Uma vez 15 e 4 vezes menos 3 ficou o menos 12 e o 15 e ele conseguiu o 3 que ele queria. Um chutezinho rápido dá para você encontrar esse 4 e esse 1. Então, vem que o R é igual a 4. O R é igual a 4, que é o número que multiplica esse primeiro número aqui, que multiplica esse daqui, que multiplica o A. Multiplica o coeficiente que a gente chama de A. É o número que multiplica o A. E podemos também calcular o B1, o B1 que é igual a 6. O nosso B é o 18, E a gente encontrou o MDC igual a 3. Então, quem é que eu multiplico esse 3 para dar esse 18, Porque lembre-se que o D é igual ao B1 vezes o B, O B1 vezes o B. Então, o nosso B é... Como é mesmo? Deixa eu ver. O D... Nosso D é 3. Nosso D é 3. O nosso B1 é 6. É o contrário, Isso daqui é AX congruente a B. Então, o B é 18. O nosso B é o 18. Não, como é isso aqui? É o D, é o B. Agora eu fiz uma confusão danada. Deixa eu voltar aqui na teoria. Quem é o D mesmo? Quem é o B? Qual foi a confusão que eu fiz? Passei, A confusão que eu fiz foi aqui. Quem é o B1? Quem é o B? Aqui. B é B1 vezes D. Certo. Eu acho que eu inverti as letras, não foi? B é B1 vezes D. B é igual a B1 vezes D. Aí você tem que o B é o 18. Você tem que o B é o 18. E você tem que o B1 é o que você quer saber e você tem que o D é 3. Então, claro que o B1 é o 6, tá? Então, você descobre que o B1 é o 6. Então, uma solução particular será, então, x0 igual a 24. Porque uma solução particular, a gente viu que era dada por R vezes B1, tá? A gente viu na teoria que uma solução particular, vou colocar aqui, x0 era igual a R vezes B1.
né? Então, nós temos que uma solução particular vai ser o R é 4 e o nosso B1 é 6. Então, uma solução particular é o 24, né? Uma solução particular para esta congruência, tá? E como 15, que é o M, dividido por 3, ou seja, M sobre D é o nosso 15 dividido por 3, que é 5, né? Temos que as soluções gerais, lembre-se que são dadas por o x0, não, os x em geral, eles são sempre o x0 mais m sobre dt, tá? M sobre dt. Isso tem que estar na memória lá na hora de resolver as questões. Tá? M sobre dt, onde o t pertence a z. Então, o m sobre d é 5, uma solução particular é o 24, e o m sobre d é 5. Então, assim você vai determinando os valores de x. Então, você tem, quando você pega t igual a 0, você tem que o x é o próprio x0, que é o 24. Quando você pegar t igual a 1, você vai ter aqui 24 e aqui você vai ter 5. 24 mais 5, 29. Quando você pegar x igual a 2, você vai ter 24 mais 10, né? 34. Então, você estabelece as 3 soluções possíveis. Por que 3? E porque você sabe que acabou? Porque é o máximo divisor comum. Acaba justamente nessa quantidade, tá? Não existe mais para lá, nem é mais, nem é menos. Se você apresentar menos que 3, está errado. Se você apresentar mais que 3, está errado também. Então, essas são as soluções da congruência dada. Toda outra solução será congruente a uma dessas, módulo 15. Você quer experimentar? Pegamos t igual a 2, né? Pegue t igual a 3. Se você pegar t igual a 3, você vai estar com x igual a 24, mais t é 5, ou m sobre d é 5. Aí você pega 3. Então, você vai ter x igual a 24 mais 15. Então, você vai estar com 39. 39. Mas, quando você dividir 39 por m, ou seja, 39 por 15, isso daqui vai ser congruente Você vai dividir isso por 15, não é isso mesmo? É m igual a 15. Isso vai ser congruente. X0 é 24, m sobre d é 5 e eu peguei t igual a 3. Você vai ter isso congruente a 9 módulo 15. Isso é verdade? Módulo 15. É assim, né? Isso é congruente a 9 módulo 15. Não é nenhuma dessas soluções. Não é solução, na verdade, né? Se você colocar esse 39 aqui, isso não vai ser congruente. Menos 3 vezes 39 não vai ser solução. Menos 3 vezes 39 vai dar quanto? 39 vezes 3, você vai ter 27, vão 2, 11, vai dar 117. Sendo menos 3 vai dar menos 117. Aí você passa o menos 18 para lá, então vai dar menos 117 e menos 18. Então, 117 somado com 18 vai dar 15 aqui. Aqui vai dar 3, vai dar 1. 135 dividido por 15, bem, 10 daria 150, né? Tiro 15, 9. 9 vezes 5, 45. Para 45 nada vão 4, 0.
Ué, é solução, mas por que eu desprezo essa solução? Eu desprezo porque... certamente porque ela é congruente a uma dessas outras. Foi isso que eu afirmei. Ela é a solução, mas ela é congruente a 9 módulo 15. Então, isso significa dizer que ela é uma dessas, né? Claro, se eu pegar... Ela é igual a x0, né? Porque isso daqui... Esse daqui é igual a 9, né? Isso daqui, ó. O x0 é congruente a 9 módulo 15. Então, ela é uma dessas. Ela é essa aqui. Então não adianta pegar outra porque vai cair uma dessas. É porque o 24 não é o melhor representante desse x0. O melhor representante é o 9, porque é o menorzinho, né? Dos positivos ele é o menorzinho. Então a melhor resposta inclusive seria 9 e não 24. Né? Seria o 9 e depois, eu acho que de 15 em 15, né? Na verdade não, aqui ele só somou 5. Mas o 9 seria uma delas. Se eu pego o 29 e divido por 15, vai sobrar quanto? Vai sobrar 14, 15 mais 14, 29, exatamente. Então, o x1, ele é congruente a 14, módulo 15. O x1 é congruente a 14, módulo 15. Então, esse daqui é o 9, esse daqui é o 14. Deixa eu ver o x2. O x2 é 4, né? Dividido por 15 vai sobrar 4. Isso daqui é o 4 módulo 15. Então, essas respostas aqui também poderiam ser 9, 14 e 4, tá? Então, qualquer outro t que você pegar aqui, eu peguei t igual a 3, mas se eu pegar qualquer outro t, esse daqui eu peguei t igual a 3. Mas se eu pegar qualquer outro t e colocar aqui, vai cair em uma dessas, tá certo? Vai cair em uma dessas três aqui. É porque eu fui procurar aqui e claro que não tem nenhuma delas, porque essa não é a melhor representação, né? As melhores representações são 9, 14 e 4, né? Dá para pegar números menorzinhos aqui. Bem, mas de qualquer forma, essas respostas não deixam de estar certas. Elas estão certas, só que eu preferia dizer 9, 14 e 4 e era mais fácil de ver quando eu variasse aqui o t, tá? Por um momento até achei que pudesse ter alguma conta errada, mas está tudo perfeito. Bem, entendido isso, gente, vai sempre cair entre elas, tá? Não existe outra. Sempre vai cair numa daquelas três ali. O número de soluções módulo M distintas só são aqueles três ali. Não tem outra. Os restos sempre vão dar aqueles ali. Ou 9, o resto 14, o resto 4. Para ser solução tem que estar ali. Qualquer número cujo resto da divisão por 15 for 9, vai ser solução daquela congruência. Qualquer número cujo resto da divisão por 15 for 14, vai ser solução daquela congruência. E todo número cuja divisão por 15 der resto 4, vai ser solução daquela congruência. Qualquer número cuja divisão por 15 não der um desses três restos, não vai ser solução daquela congruência. Pegar os números menores do que o 15 é bom porque você já trabalha diretamente com o resto. Ele deu como respostas 24, 29 e 30 e alguma coisa, 34, 34, né? Então ele deu como respostas números maiores do que o 15. Mas as melhores respostas são os números menores do que o 15, porque ela já lhe diz logo o resto da divisão, né? Fica mais direto. Então eu preferia dar como resposta 9, 14 e 4, que são números menores do que o 15, já me diz os restos das divisões, já representam melhor a classe da divisão dos restos. Bem, no exemplo anterior, resolvemos uma congruência linear, observando que essencialmente trata-se apenas de uma equação diofantina levemente disfarçada. A título de ilustração, mostraremos a seguir como este problema poderia ser resolvido sem referência alguma às equações diofantinas. Faremos isso não só para enriquecer o ponto de vista do leitor, mas também para demonstrar um resultado que nos será útil mais adiante. Consideraremos
ou consideremos novamente uma congruência desse tipo, e seja D o MDC entre A e M. Se X é uma solução, temos que o M divide o AX menos B, né? Como nós já comentamos antes. Logo, o D ele também divide o AX menos B, porque o D divide o M, né? O D divide o M, já que o D é o MDC entre o A e o M, então o D divide o M. E se o M divide o AX menos B e o D divide o M, então o D também divide o AX menos B. E como D divide A, porque D é máximo divisor comum entre A e M, então também divide o A, devemos ter que o D tem que dividir o B, né? Porque se ele divide essa parcela e ele divide a soma, então ele é obrigado a dividir também esse B aqui. Ok. Descobrimos assim, novamente, que para que a congruência tenha solução, é condição necessária que o D tenha que dividir o B. Então, do processo de resolução, seguirá que essa condição é também suficiente. Veja que agora ele falou tudo o que tinha que falar, ou chegou à mesma conclusão que o D divide o B, sem transformar isso daqui primeiro numa equação de Diofantina. Ele argumentou o tempo todo usando a definição da congruência, sem falar que isso daqui primeiro é uma equação de Diofantina. E ele conclui aqui que o D divide o B da mesma maneira. Então, do processo de resolução seguirá que essa condição é também suficiente. Ou seja, para que haja solução é necessário que o D divida o B. É isso que esse argumento nos leva a concluir. Mas ele quer mostrar que essa condição também é suficiente. Ou seja, a congruência só vai ter solução se e somente se o D dividir o B. Então, escrevendo o A como sendo A1 vezes D, né, já que o D divide o A, e o B como sendo B1 vezes D, já que o D também divide o B, e o M como sendo N vezes D, já que o D também divide o M, ou seja, o tal do máximo divisor comum divide ali todo mundo, a congruência toma a forma, sai substituindo todo mundo por esses múltiplos de D. Então, é fácil verificar que essa congruência é equivalente a essa outra aqui, né? Ou seja, se eu te dou uma congruência para resolver, e você conhece o máximo divisor comum do A, do M e do B, na verdade do A e do M, esse divisor comum vai ter que dividir o B para ter solução, e os números que você obtém para multiplicar pelo D, para dar A, para dar B e para dar M, né, eles podem substituir os coeficientes que você tem na congruência original e você obtém essa congruência aqui, né? Ou seja, na verdade é essa aqui. Ou seja, o A pode ser substituído pelo A1. Quem é o A1? É o cara que multiplica o D e dá como resposta A. O B pode ser substituído pelo B1. E quem é o B1? O B1 é o cara que multiplica o B e que multiplica o D e dá B. E o M ele pode ser substituído pelo N. E quem é o N? O N é o cara que multiplica o D e que dá M. Bem, então a gente chega nessa congruência aqui. Então, estudar esta congruência equivale a estudar esta congruência. Isto é, que os conjuntos de soluções de uma e outra coincidem. Estudar uma é estudar a outra. Bem, ainda escrevendo agora o D, eu posso escrever como aquela combinaçãozinha linear do A e do M, já que o D é o máximo divisor comum entre o A e o M. Aí eu posso substituir o A pelo A1D e posso substituir o M pelo ND, e aí eu tenho que o D também pode ser escrito assim. Bem, aí se isso é possível, eu posso dividir todo mundo por D, e aí eu tenho que o 1 sempre se escreve como essa combinaçãozinha linear, lembrando que esse R e esse S é o mesmo que vai dar como resposta D, eu posso fazer com o A1 e com o N, dando como resposta 1. Logo, o que eu concluo? Eu concluo que se eu passar o 1 para cá, eu vou ter que R A1
menos 1 é divisível por n, né? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que RA1 menos 1, ele se escreve como, sei lá, menos SN, posso dizer assim. Ou, em outras palavras, isso significa dizer que o N, ele divide o RA1 menos 1, né? Ele divide isso. Também pode ser dito, né, dizer isso significa dizer que o RA1 é congruente ao 1 módulo N. Então, multiplicando 337, isso daqui então, por R, então eu vou ter que RA1x vai ser congruente a B1R módulo N, né? Multiplicando isso por R. Ok. E daí? Mas RA1x é congruente a x módulo N. Bem, nessa divisão aqui, o que acontece? O N, ele divide o... deixa eu buscar a explicação para esta parte aqui. RA1x é congruente a RB1 módulo N. Mas o RA1x é congruente a x... Ah, sim, verdade. Porque quando você faz aqui, ó, RA1... Deixa eu escrever. RA1x menos x, né? Você pode escrever o x em evidência. Aí você vai ter RA1 menos 1x, né? RA1 menos 1x. E aí o que você tem? Você tem que o x, o n, ele divide isso aqui, né? O n divide RA1 menos 1. E tá. Então o que acontece? Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho que o n divide RA1 menos 1x, né? Se o n divide isso, porque ele divide esse aqui, basta dividir 1 para dividir esse produto. Isso significa dizer que o n divide RA1x menos x. Então, significa dizer que o n divide essa diferença, né? Se o n divide essa diferença, então essa congruência aqui é válida. Certo. Tá? Verificamos aqui, o n divide a diferença por causa disso, né? Logo, toda a solução de 337 também é solução de... Toda a solução de 337, toda a solução daqui, também da forma que foi construída, né? Multiplicando aqui por R1, foi construído a partir daqui, e elas são todas equivalentes, né? Que eu só fiz multiplicar por R aqui. Então, se tem solução nessa, as soluções que tiverem aqui vão ter aqui também. Então, logo toda a solução de 337 também é a solução de 38. Mas deixemos isso para a próxima aula, porque o nosso tempo já esgotou, tá certo? Na próxima aula a gente volta a falar do porquê que 337 equivale a 338.